Dia 8 de setembro, 2 Samuel, capítulo 2. Depois disso, consultou Davi ao Senhor, dizendo: Subirei a alguma das cidades de Judá? Respondeu-lhe o Senhor: Sobe. Perguntou Davi: Para onde subirei? Respondeu o Senhor: Para Hebrom. Subiu Davi para lá, e também as suas duas mulheres, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Fez Davi subir os homens que estavam com ele, cada um com sua família, e habitaram nas aldeias de Hebrom. Então vieram os homens de Judá e ungiram ali Davi rei sobre a casa de Judá, e informaram Davi de que os homens de Jabes de Gileade foram os que sepultaram Saul. Então enviou Davi mensageiros aos homens de Jabes de Gileade para dizer-lhes: Benditos do Senhor sejais vós, por esta humanidade para com vosso Senhor, para com Saul, pois o sepultastes. Agora, pois, o Senhor use convosco de misericórdia e fidelidade. Eu vos recompensarei este bem que fizestes. Agora, pois, sejam fortes as vossas mãos, e sede valentes, pois Saul, vosso Senhor, é morto, e os da casa de Judá me ungiram rei sobre si. Abner, filho de Ner, capitão do exército de Saul, tomou a Isbosete, filho de Saul, e o fez passar a Maanaim, e o constituiu rei sobre Gileade, sobre os Assuritas, sobre Jezreel, Efraim, Benjamim e sobre todo o Israel. Da idade de 40 anos era Isbosete, filho de Saul, quando começou a reinar sobre Israel, e reinou 2 anos. Somente a casa de Judá seguia a Davi. O tempo que Davi reinou em Hebrom, sobre a casa de Judá, foram 7 anos e 6 meses. Saiu Abner, filho de Ner, com os homens de Isbosete, filho de Saul, de Maanaim a Gibeão. Saíram também Joabe, filho de Zeruia, e os homens de Davi se encontraram uns com os outros perto do açude de Gibeão. Pararam estes do lado de cá do açude e aqueles do lado de lá. Disse Abner a Joabe: Levantem-se os moços e batam-se diante de nós. Respondeu Joabe: Levantem-se. Então se levantaram e avançaram em igual número. 12 de Benjamim da parte de Isbosete, filho de Saul, e 12 dos homens de Davi. Cada um lançou mão da cabeça do outro, meteu-lhe a espada no lado e caíram juntamente. Donde se chamou aquele lugar Campo das Espadas, que está junto a Gibeão. Seguiu-se crua peleja naquele dia. Porém Abner e os homens de Israel foram derrotados diante dos homens de Davi. Estavam ali os 3 filhos de Zeruia, Joabe, Abisai e Azael. Azael era ligeiro de pés como gazela selvagem. Azael perseguiu a Abner e na sua perseguição não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. Então olhou Abner para trás e perguntou: És tu Azael? Ele respondeu: Eu mesmo. Então lhe disse Abner: Desvia-te para a direita ou para a esquerda, lança mão de um dos moços e toma-lhe a armadura. Porém, Azael não quis apartar-se dele. Então Abner tornou a dizer-lhe: Desvia-te de trás de mim, porque hei de eu ferir-te e dar contigo em terra? E como me avistaria rosto a rosto com Joabe teu irmão? Porém, recusando ele desviar-se, Abner o feriu no abdômen com a extremidade inferior da lança, que lhe saiu por detrás. Azael caiu e morreu no mesmo lugar. Todos quantos chegavam no lugar em que Azael caíra e morrera paravam. Porém Joabe e Abisai perseguiram Abner, e pôs-se o sol, quando chegaram eles ao outeiro de Amá, que está diante de Giá, junto ao caminho do deserto de Gibeão. Os filhos de Benjamim se ajuntaram atrás de Abner e, cerrados numa tropa, puseram-se no cimo de um outeiro. Então Abner gritou a Joabe e disse: Consumirá a espada para sempre? Não sabes que serão amargas as suas consequências? Até quando te demorarás em ordenar ao povo que deixe de perseguir a seus irmãos? Respondeu Joabe: Tão certo como vive Deus, se não tivesses falado, só amanhã cedo o povo cessaria de perseguir cada um a seu irmão. Então Joabe tocou a trombeta, e todo o povo parou,
e eles não perseguiram mais a Israel e já não pelejaram. Abner e seus homens marcharam toda aquela noite pela planície. Passaram o Jordão e, caminhando toda a manhã, chegaram a Maanaim. Joabe deixou de perseguir a Abner, e tendo ele ajuntado todo o povo, faltavam 19 dos homens de Davi, além de Asael. Porém, os servos de Davi tinham ferido dentre os de Benjamim e dentre os homens de Abner a 360 homens, que ali ficaram mortos. Levaram Asael e o enterraram na sepultura de seu pai, a qual estava em Belém. Joabe e seus homens caminharam toda aquela noite, e amanheceu-lhes o dia em Hebrom. 1 Coríntios, capítulo 13. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então, veremos face a face. Agora, conheço em parte. Então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três. Porém, o maior destes é o amor. Ezequiel, capítulo 11. Então o Espírito me levantou e me levou à porta oriental da casa do Senhor, a qual olha para o oriente. À entrada da porta estavam 25 homens. No meio deles via Jazanias, filho de Azur, e a Pelatias, filho de Benaías, príncipes do povo. E disse-me: Filho do homem, são estes os homens que maquinam vilezas e aconselham perversamente nesta cidade, os quais dizem: Não está próximo o tempo de construir casas. Esta cidade é a panela e nós a carne. Portanto, profetiza contra eles. Profetiza ao Filho do homem. Caiu, pois, sobre mim o Espírito do Senhor, e disse-me: Fala, assim diz o Senhor. Assim tendes dito, ó casa de Israel, porque quanto às coisas que vos surgem à mente, eu as conheço. Multiplicastes os vossos mortos nesta cidade, e deles enchestes as suas ruas. Portanto, assim diz o Senhor Deus: os que vós matastes e largastes no meio dela são a carne, e ela a panela. A vós outros, porém, vos tirarei do meio dela. Temestes a espada, mas a espada trarei sobre vós, diz o Senhor Deus. Tirar-vos-ei do meio dela, e vos entregarei nas mãos de estrangeiros, e executarei juízos entre vós. Caireis à espada. Nos confins de Israel vos julgarei, e sabereis que eu sou o Senhor. Esta cidade não vos servirá de panela, nem vós servireis de carne no seu meio. Nos confins de Israel vos julgarei, e sabereis que eu sou o Senhor. Pois não andastes nos meus estatutos, nem executastes os meus juízos. Antes fizestes segundo os juízos das nações que estão em redor de vós. Ao tempo em que eu profetizava, morreu Pelatias, filho de Benaías. Então caí com o rosto em terra, clamei em alta voz e disse: Ah, Senhor Deus, darás fim ao resto de Israel? Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, teus irmãos, os teus próprios irmãos, os homens do teu parentesco e toda a casa de Israel,
Todos eles são aqueles a quem os habitantes de Jerusalém disseram: apartai-vos para longe do Senhor. Esta terra se nos deu em possessão. Portanto, dize: assim diz o Senhor Deus: ainda que os lancei para longe entre as nações, e ainda que os espalhei pelas terras, todavia lhes servirei de santuário, por um pouco de tempo, nas terras para onde foram. Dize ainda: assim diz o Senhor Deus: hei de ajuntá-los do meio dos povos, e os recolherei das terras para onde foram lançados, e lhes darei a terra de Israel. Voltarão para ali, e tirarão dela todos os seus ídolos detestáveis, e todas as suas abominações. Dar-lhes-ei um só coração, espírito novo porei dentro deles. Tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei coração de carne, para que andem nos meus estatutos, e guardem os meus juízos e os executem. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Mas quanto àqueles cujo coração se compraz em seus ídolos detestáveis e abominações, eu farei recair sobre sua cabeça as suas obras, diz o Senhor Deus. Então os querubins elevaram as suas asas, e as rodas os acompanhavam. E a glória do Deus de Israel estava no alto sobre eles. A glória do Senhor subiu do meio da cidade, e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. Depois o Espírito de Deus me levantou e me levou na sua visão à Caldeia, para os do cativeiro, e de mim se foi a visão que eu tivera. Então falei aos do cativeiro todas as coisas que o Senhor me havia mostrado. Salmo capítulo 50. Fala o poderoso, o Senhor Deus, e chama a terra desde o levante até ao poente. Desde Sião, excelência de formosura, resplandece Deus. Vem o nosso Deus e não guarda silêncio. Perante ele arde um fogo devorador, ao seu redor esbraveja grande tormenta. Intima os céus lá em cima, e a terra para julgar o seu povo. Congregai os meus santos, os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifícios. Os céus anunciam a sua justiça, porque é o próprio Deus que julga. Escuta, povo meu, e eu falarei. Ó Israel, e eu testemunharei contra ti. Eu sou Deus, o teu Deus. Não te repreendo pelos teus sacrifícios, nem pelos teus holocaustos, continuamente perante mim. De tua casa não aceitarei novilhos, nem bodes dos teus apriscos, pois são meus todos os animais do bosque, e as alimárias aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e são meus todos os animais que pululam no campo. Se eu tivesse fome, não te o diria, pois o mundo é meu, e quanto nele se contém. Acaso como eu carne de touros, ou bebo sangue de cabritos? Oferece a Deus sacrifício de ações de graças, e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei, e tu me glorificarás. Mas ao ímpio diz Deus: de que te serve repetires os meus preceitos e teres nos lábios a minha aliança, uma vez que aborreces a disciplina e rejeitas as minhas palavras? Se vês um ladrão, tu te comprazes nele, e aos adúlteros te associas. Soltas a boca para o mal, e a tua língua trama enganos. Sentaste para falar contra teu irmão e difamas o filho de tua mãe. Tens feito estas coisas, e eu me calei. Pensavas que eu era teu igual. Mas eu te arguirei e porei tudo à tua vista. Considerai, pois, nisto, vós que vos esqueceis de Deus, para que não vos despedace sem haver quem vos livre. O que me oferece sacrifício de ações de graças, esse me glorificará. E ao que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus.